Em algum momento da vida, se não rolou, vai rolar, certeza. Quem nunca sofreu por amor, pelo menos uma sofridinha, um dramazinho de amor? A impressão de que o tema que mais aparece em consultas de tarô em todo o mundo é esse: amor, paixão, relacionamento conjugal, etc. Posso estar errada. Aí eu costumo brincar, mas o lance é sério. E inclusive ele chega a ser avassalador, porque ele envolve a pessoa completamente, né? Acompanhei a mensagem que eu recebi dessa moça, não vou revelar o nome, tá? Mas ela fala sobre uma questão que está envolvendo a sua vida, que diz respeito a uma indefinição, uma indecisão em relação ao seu namoro, que vira noivado, mas não vira noivado, vai, não vai. Cada vez que avança parece que volta, e aí ela fala sobre não saber se vão casar ou não, como ela deve agir, se depende dela, se depende do fluxo das coisas, como ela deve se posicionar em relação à dúvida que ela tem, ela se pergunta isso, como ela deve se posicionar no dia a dia, que provavelmente é uma questão que envolve o cotidiano de um casal, né? É o que eu tô entendendo. E se ela deve dialogar, se ela deve se posicionar ou deixar rolar. E eu acho que 3 cartas, novamente, são suficientes para a gente começar essa conversa. Amiga, depois a gente pode continuar, tá? Com outras cartas, com outros olhares. Mas 3 cartas são suficientes para a gente colocar aqui na mesa hoje para conversar com ela e com essa questão. Uma carta que pode nos trazer a respeito do presente, ou seja, como está essa relação de fato, né? O que é que se pode pensar sobre essa relação? Ela diz que está indefinida. Existe uma questão aqui, né? Às vezes a consulente ou o consulente chega com a resposta pronta, né? O meu namoro está no fim, ou o meu casamento está acabando. E às vezes não é isso. É mais fácil você perguntar para o tarô se de fato é isso que está acontecendo, ou se tem alguma outra coisa envolvida ali que talvez seja um processo, talvez seja uma fase. Então, quando a gente fala sobre indefinição, beleza, pode estar rolando. Mas pensar no presente significa talvez entender que não se trata de uma indefinição. Enfim, essa seria uma primeira carta. A segunda carta diz respeito à própria dúvida dela, que é em relação ao seu posicionamento em relação à indefinição do relacionamento. Em relação a essa questão toda, tá? Ao dia a dia, ao seu próprio relacionamento, ao seu posicionamento em relação a isso, em relação a outra pessoa, tá? Essa vai ser a segunda carta. A terceira carta eu vou deixar para um conselho geral, né? Afinal de contas, não basta saber o que está acontecendo agora. É preciso dar um passo no sentido de, beleza, vamos tentar resolver como? Que perspectiva eu posso ter para evoluir a situação positivamente, tá? Então, a amiga que me mandou essa pergunta, estou pensando em você enquanto embaralho as cartas, tá? Tô aí me conectando e eu espero que essa mensagem realmente te ajude. Vai te ajudar, tenho certeza. Uma, 2, 3. Guarda-se aqui e vamos lá, tá? A primeira questão dizia respeito ao presente da relação, ou seja, status atual. Então, essa é a carta, tá? 2 de espadas é realmente uma carta de conflito psicológico, conflito interior, tá? E a gente consegue ver pela representação da carta que de fato é uma cena em que se mostra uma pessoa sem condições de lidar com o que está acontecendo. É como se houvesse um conflito psicológico, até emocional, a gente pode dizer assim. Nesse caso, principalmente, em que existe uma questão amorosa por trás. É como se essa pessoa estivesse, assim, num momento até de desespero, de dificuldades em encontrar uma solução ou até em enxergar a própria realidade. A gente pode também entender dessa forma. É como se a pessoa talvez se negasse a entender a própria realidade. Tem que prestar atenção para isso, né? Que às vezes as questões e as crises, elas são internas e elas refletem no relacionamento. Então, talvez pensar, é só a primeira carta, mas
talvez pensar que aquilo que a gente vê no relacionamento, no caso seu, amiga, seja só um reflexo das suas crises internas. Uma possibilidade, não é uma afirmação. Vamos para a segunda carta, que diz respeito a como você deve lidar, como você deve se posicionar em relação a essa questão, a esse relacionamento. Nós temos a sacerdotisa. A sacerdotisa é a carta que fala sobre uma mulher que se espiritualiza, que medita, que busca dentro de si seus próprios conhecimentos, seus conhecimentos ancestrais, através dos seus fluxos emocionais, através até do seu lado sombrio, mas nesse sentido não é um sombrio mal, é um sombrio oculto, aquilo que só você conhece dentro de você. Talvez isso esteja ligado aos seus segredos, talvez isso esteja ligado ao seu passado. Então é para pensar que se você se pede um conselho em relação a como se posicionar em relação a essa situação, penso que essa carta venha te dizer assim: silencia, observa, se acalma, medita, busca a tua espiritualidade, busca teu próprio conhecimento, faça com que o seu fluxo espiritual se movimente um pouquinho mais em relação a você, porque isso também tem tudo a ver com a mensagem dessa carta que fala sobre você e a sua crise, talvez uma crise que seja muito mais interna do que exterior, não vou nem dizer externa, exterior mesmo, né? Então, se a gente está falando aqui de uma posição de uma pessoa que está cega e não consegue se posicionar, talvez não consegue, talvez não queira, a carta da sacerdotisa pede então para que você se aquiete seu coração e se interiorize. E essa terceira carta diz respeito a um conselho geral a respeito dessa situação, diz respeito a você, diz respeito a um relacionamento, então envolve uma outra pessoa, mas de um modo geral ela aparece como um guia para a ação. Vamos lá. Ai, a carta da força, ó, tá vendo? A carta da força apareceu aqui esses dias no nosso arcano da semana. É uma carta que já apareceu no feed também, é uma carta muito poderosa, muito linda, eu gosto muito dessa carta. E ela diz respeito, basicamente, assim, colocando em termos gerais, tenha um jeitinho de lidar com as coisas, tá? Não é força física, talvez seja uma questão de jogo de cintura, talvez seja paciência. E a força fala principalmente sobre o seu leão, ou o leão da situação. Onde é que está esse leão? Talvez um jogo de egos. Talvez das duas partes exista uma questão de ego, de orgulho e outras manifestações interiores que vêm para atrapalhar essa relação. Então pode ser ciúmes, pode ser possessão. O que é que há dentro de você que pode te devorar? Que geralmente está ligado aos aspectos internos de vocês, ao ego, tá? A gente pode ampliar a questão aqui e pensar em forças exteriores? Pode, tá? Já que a gente está falando de relacionamento, mas para pensar principalmente dentro de você, amiga, e dentro do seu parceiro, quais são os leões que aparecem para derrubar o negócio, né? Para fazer com que a coisa desande. Vocês sabem, aqui é uma questão de autoavaliação, de autocrítica, de autoconhecimento também e de humildade para reconhecer as falhas que cada um de vocês tem. Eu gostei bastante dessas três cartas, essas consultas têm me surpreendido. Tenho certeza que, assim como pede a carta da sacerdotisa, que se você interiorizar essa mensagem e meditar sobre ela, eu não sei o que vai acontecer no relacionamento de vocês, porque depende de muitos aspectos, mas eu tenho certeza que você vai se sentir melhor em relação a esse relacionamento.